Esta é a missão 49, organizada pelo Habitat Marte. Hoje nós vamos ter a apresentação sobre a estação principal. Hoje é 1º de setembro de 2020 e essa apresentação está sendo realizada por mim, Júlio Rezende e Mariana Guerra. Nós vamos abordar nessa apresentação 15 diferentes tópicos e inicialmente a gente tem todos na instalação por último, né? E a gente vai começar a falar a partir do item 2, que é a questão, algumas considerações sobre a quantidade de astronautas, e aí a gente vai ver os demais tópicos, né? Algumas posições que nós imaginamos para o funcionamento da estação principal seria a questão do comandante, o executivo-chefe, o chefe de cozinha e um assistente geral, né? No caso dos alguns deveres do comandante, ele faria o controle das atividades extraveiculares e os rovers, também propor rotinas e protocolos operacionais, fornecer orientações para evitar riscos, realizar atividades educacionais e treinamento de astronautas, preparação para a EVA, né? O EVA significa Extravehicular Activities, ou atividade extraveicular, que é uma terminologia que foi pensada para a Estação Internacional Espacial, e são todas as atividades que são feitas fora do veículo espacial. E também se convencionou uma terminologia para ser utilizada também nas estações espaciais. Então, todas as atividades que são feitas fora da estação são chamadas de EVAs, ou EVA, né? E seriam as atividades extraveiculares. Então, um outro dever do comandante seria estimular a autossustentabilidade, seria cada um observar a auto-organização, auto-manutenção, auto-fixação e alertar os outros também sobre alguns possíveis problemas. Então, isso no caso do dormitório, né? A gente imaginar o dormitório na estação principal. Não vai ter uma pessoa para organizar a cama dele, ele é que vai ter que organizar todos os dias a cama dele, né? Ou se de repente uma sujeira que é encontrada em um corredor, um pedacinho de papel, então ele não vai esperar que venha uma pessoa limpar, ele é que deve ter iniciativa e estar realizando essa atividade de limpeza, certo? Outros deveres do comandante também: fornecer harmonia e colaboração, deixar os astronautas confortáveis por estar no espaço, também orientações para estações de dormir em dormitórios individuais, estimular a cooperação, inovação, criatividade, enfatizar o bem-estar da equipe, criar conteúdo interessante para entender a equipe. Em relação aos deveres do chefe executivo, acompanhar todas as operações, manter as instalações funcionando, acompanhar a rotina de manutenção, organizar operações específicas e pessoas responsáveis, coordenar as rotinas diárias de comunicação, coordenar treinamento, manter as instalações funcionando, organizar operações específicas e pessoas responsáveis, estimular a autossustentabilidade, né? Em relação à questão do chefe de cozinha, alguns deveres seria avaliar requisitos nutricionais da equipe, definição de cardápio, planejar a disponibilização de alimentos, né? Como é que seria isso? Em relação ao assistente geral, seria enfatizar o bem-estar da equipe, que é criar conteúdo interessante, gestão de alimentos, apoio ao chefe de cozinha, coordenar a organização do dormitório, a organização também da sala de jantar, também alguns aspectos como cardápio, refeições, logística, procedimentos de preparo de alimentos, descarte de resíduos, limpeza, organização, manutenção e conserto. Coordenar também, aí no caso do ginásio, aqui foi uma tradução, seria a questão da academia, né? Rotinas de exercícios, a limpeza, a organização desse espaço, também gerenciar ferramentas. Bom dia, Larissa. Pode deixar aberto. Gerenciar também ferramentas laboratoriais, rotinas de estudo. Aqui são alguns dados relacionados aos recursos necessários para o funcionamento de uma semana. Aqui um cálculo de água potável seria 35 milímetros por quilo. No caso, uma pessoa de 70 quilos seria mais ou menos uma média de 70 quilos. Água de banho, mais ou menos 3 litros por dia. E a comida a parte sólida, em torno de 1 quilo. Seriam alguns recursos a serem transportados da Terra ou produzidos em Marte. Alguns itens que eu relacionei, por exemplo, no caso de alimentos,
Alguns alimentos eles teriam que ser transportados da terra, como, por exemplo, azeite, carne desidratada, como, por exemplo, vaca, frango, peixe, frutas e legumes desidratados, temperos, alguns temperos seriam bem específicos e sal, e alguns alimentos a serem produzidos em Marte, frutas, verduras, temperos, alguns temperos. Também, eu coloquei sal aqui, eu deixei grifado aqui a partir, inclusive, até do que eu estava falando inicialmente com o professor, por conta de observar aí que parte do sal talvez ele possa ser recuperado a partir do suor das pessoas, a partir do momento que vai ter elementos de reaproveitamento da água ela, na central de saneamento, isso vai permitir talvez que recupere parte do sal, parte do sódio, né, para ser reintroduzido, reconsumido, né. O ideal é que o centro de saneamento ele consiga fazer reaproveitamento de alguns elementos que, de repente, podem vir até se tornar alimento novamente, né, para o consumo. Então, o sal, de repente, o sódio ele poderia ser recuperado a partir da recuperação desses elementos aí no centro de saneamento, né? E também avaliar outros itens que podem ser transportados da Terra e produzidos em Marte, né? Lembrando que isso aqui não é uma lista fechada, né, de itens, que essa relação ela pode, na verdade, estar em construção, né? Algumas máquinas e tecnologias para o funcionamento da estação, no caso da cozinha, fogão, geladeira, freezer, o centro de controle de missão, computadores, dormitório, beliche e prateleiras, né, que seriam utilizados. Em relação a algumas orientações para outras infraestruturas ou a estação inteira, a questão do bem-estar, entretenimento mental, rotinas diárias de atividade do cronograma, ocupação saudável, diretrizes de saúde, meio ambiente e segurança, como manter plantas nos habitats espaciais específicos, e também programa de treinamento versando sobre novas habilidades baseadas em situações identificadas em Marte, operação de sistemas, testes de treinamento sobre novas tecnologias, sobre as posições, né, as tarefas de cada astronauta e simulações. Possíveis atividades a serem aplicadas na Terra, então uma das coisas também que a gente observa é que algumas coisas que de repente elas vão estar funcionando em Marte, elas poderiam ser aplicadas na Terra também, assim como no caso da Estação Internacional Espacial, algumas coisas que são desenvolvidas lá, os astronautas acabam orientando a vida no planeta Terra também. Então, isso seria relacionado à questão do bem-estar mental, rotinas diárias e orientações, ocupação saudável e diretrizes de saúde, meio ambiente e segurança. Então, algumas dessas orientações, algumas das coisas que vão ser trabalhadas lá, podem servir de orientação e conhecimento aqui para o que está funcionando aqui no planeta Terra. Algumas rotinas, a parte das rotinas específicas. Então, no caso, as rotinas específicas da estação principal seriam protocolos para a harmonia dos relacionamentos, protocolos para lidar com estresse e relações, protocolos para organizar o quarto, protocolos para manutenção das plantas, por exemplo, rotação das plantas, protocolos para a produção de alimentos, protocolo para manutenção da infraestrutura. Em relação aos protocolos de segurança, alguns itens a ser observados seriam a questão dos protocolos de higiene, de dos wearables, mas eles valorizam o Garmin, né, e proporcionados pelos wearables. Também a amostra de saliva, sangue, fezes e urina para estar acompanhando a saúde dos astronautas. Isso possui uma relação também muito grande com o centro de saúde. Também protocolos para lidar com a emergência psicológica, caso de repente pode ser que alguém surte, né, ou entre em depressão
na estação. Então, como é que vai se lidar com isso? Como é que se pode simular essa possível situação? E também protocolos e simulações para lidar com acidentes que possam ocorrer, né? Isso, lembrando que são tópicos, são alguns tópicos comuns ao centro de saúde. Em relação a atividades ocupacionais, algumas atividades poderiam ser utilizadas lá, seriam, por exemplo, imaginar festas, ou dia de celebração, ou dia do spa. De repente poderia ser isso, conforme o calendário, ter alguma dessas atividades que acontecesse uma vez por semana, uma vez em uma quinzena, né, aquele dia para o pessoal dar uma relaxada. Também relacionei aqui jogos de tabuleiro, protocolo de yoga, exercício físico, sugestões de leitura e sugestões de conteúdo também. Em relação a tecnologias de produção de alimentos, aqui seria uma ideia de um jardim vertical, né, como é que poderia estar sendo trabalhado. E em relação à questão da produção de alimentos, desses jardins verticais, então seria importante definir um protocolo para cultivo, um protocolo para manutenção e detecção de ajustes e gestão da planta, caso elas não estejam tendo desenvolvimento correto. Depois, um protocolo para a coleta desses alimentos que estariam sendo cultivados nesses jardins verticais. E, por último, um protocolo para rotação e descarte da planta. Então, ela vai ter, dependendo do tipo de planta, ela vai ter, por exemplo, um tempo de vida de 7 meses, ou 12 meses, ou 14 meses, ou 3 meses. Então, a partir do momento que aquele tipo de planta ela chegasse ao ciclo produtivo máximo dela, então ela teria que ser extraída, né, descartada, para cultivar uma nova planta, uma nova variedade de alimento para o consumo. E então isso isso fica, eu coloquei esse símbolo aqui, que isso seria realmente um ciclo, né? A partir do momento que essa planta ela fosse descartada, no local dela seguiria novamente um novo protocolo para cultivo desses alimentos aí. Em relação à questão dos protocolos para impressão 3D, seria impressão de utensílios, como pratos e canecas, ver a listagem completa desses itens a serem impressos, assim como os projetos CAD, né, que precisariam estar disponíveis para orientar essa impressão. Também protocolo de degradação de produtos e preparação de pallet, né, que seria os componentes triturados, para então transformar isso em filamento para realizar a impressão 3D. Então, se de repente uma caneca quebra lá, então essa caneca ou um outro outro utensílio que tenha sido quebrado no manuseio, então ele teria que ser, se esse item não tem mais utilidade, ele teria que ser quebrado, até ficar em pequenos fragmentos, e aí então poderia ser utilizado, por exemplo, um triturador para ele virar esses pequenos componentes, para então ele passar por um processo de extrusão, ser transformado em filamento, para o filamento ser utilizado na impressora 3D, para o processo de impressão aditiva, né? E, no caso, assim, eu imaginei, em relação ao último item dessa parte aqui, eu imaginei alguns vídeos úteis à equipe, por exemplo, alguns seriam vídeos relacionados à orientações à preparação de alimentos, poderia ter vídeos também sobre a natureza selvagem na Terra, para eles se lembrarem, né? Poderiam ser até, talvez, imagens, assim, vídeos das cidades que cada um, de repente, você tem uma pessoa do Canadá, da Finlândia, ou do Brasil, ou dos Estados Unidos, então poderia ter vídeos também das cidades dessas pessoas, ou de alguns lugares turísticos especiais, também vídeos sobre a história espacial, também vídeos sobre mindfulness ou sobre meditação, música para relaxamento, música também para vídeos de clipes, né, de música, né, para serem utilizados em festas, né? Então, isso é um pouco o que eu tinha para apresentar para vocês, algumas referências. E aí eu vou parar minha parte aqui e eu passo a palavra, então, para a Mariana, para ela compartilhar a tela dela aí, em relação à primeira parte, que seria o desenho do habitat. Tá tudo ok, Mariana? Tá tudo ok, sim. Vou compartilhar minha tela. Oi, tá me ouvindo?
Tá eu aparecendo? consigo ouvir. Sim, já Também. está aparecendo, viu? Tá. Tá. Deixa eu botar aqui. Bom, essa é a apresentação da estação principal, né? Como o professor Júlio havia dito, pensado por mim e por ele. E agora a gente vai falar do tópico 1, que é o design interno, as funcionalidades, os setores e a infraestrutura. Esse foi o possível conceito, né, que ele já tinha apresentado na primeira reunião, que foi no domingo à tarde, do veículo que levaria os itens lá para o Habitat Marte. Aqui foi o modelo proposto pelo... Como é o nome dele, professor? Eu sempre me confundo. O estudante de arquitetura indiano. Yashi Hato. Isso. O modelo proposto... Yashi Hato. Yashi Hato. O modelo proposto pelo Yashi Hato foi uma forma circular, com diâmetro de 8 metros e altura de 9 metros. Ele teria 3 pavimentos e o pé esquerdo, que seria do chão até o chão do andar superior, seria de 3 metros. Aí, ontem, conversando com o professor Júlio, a gente pensou num modelo reconfigurado de forma hexagonal. Cada face desse hexágono teria 4 metros. Vem do conceito de um módulo colmeia, onde ele se encaixaria. A largura máxima do hexágono permaneceria sendo 8 metros, só que cada comprimento da face, como eu disse, seria de 4 metros, a altura permaneceria sendo 9 metros, 3 pavimentos e o pé esquerdo de 3 metros. Seriam aqui as hastes, né, que elas seriam dobradas e elas se abririam para elas se encaixarem e se conectarem uma parte à outra. E aqui seriam os possíveis arranjos do módulo. Poderia ser esse arranjo mais linear ou um arranjo mais compacto. E aqui seria um modelo inflável, né, uma tecnologia inflável de como poderia ser feito esse módulo. Aqui é a evolução da base lunar, né? E aí eu pensei num programa de necessidades prévio da estação principal. O professor Júlio disse que o cálculo seria mais ou menos para 28 astronautas, um dormitório para 28 astronautas, o banheiro, cozinha, refeitório, sala de estudos, sala de pesquisa, sala de treinamento, sala de controle, academia e espaço de convivência. A proposta seriam 3 módulos, cada qual com 3 andares, todos eles teriam a geometria hexagonal. Seria interessante que o design interno desses módulos despertasse as sensações de aconchego, criatividade, inspiração, conforto, bem-estar, concentração e distração, né? Porque estamos em outro planeta, nosso corpo está se adaptando, e pensar em um design onde cause uma sensação, que cause essas sensações, iria melhorar a missão, né? E pensar e realmente investir em espaços que causam a sensação de bem-estar, fugindo do conceito de dimensões mínimas e racionalidade. Eu fiz um pré-esboço em AutoCAD, não vou mostrar, porque é bem um esboço, assim, só para eu organizar as minhas ideias, mas eu não usei a questão das dimensões mínimas, que é um conceito da arquitetura, porque eu acho que as dimensões mínimas ela vai dar uma sensação claustrofóbica. E como nós estamos muito longe de casa, muito longe de um aparato emocional, um espaço que seja de dimensões mínimas pode acarretar problemas psicológicos para os astronautas que estiverem no Habitat Marte. E que se invista muito nas teorias de psicologia ambiental arquitetônica, né? Que se tenha uma conversa muito grande com os astronautas, que se pesquise muito como o psicológico dessas pessoas que já foram para situações análogas se comporta, para entender como se comporta, por que se comporta, e tentar mitigar isso nos espaços que forem sendo criados. E aí eu pensei no zoneamento dos módulos. Seria o módulo alfa, beta e gama, um nome que eu pensei assim na pressa. O módulo alfa seria de uso prolongado e seria um setor silencioso de descanso,
onde ficariam os dormitórios e uma pequena sala de estudo. O módulo beta seria de uso médio, que seria o setor social e de lazer, onde ficaria a cozinha, o refeitório, no primeiro andar, no segundo andar ficaria o setor de convivência e no terceiro a academia. E o módulo gama, que seria o uso prolongado também, que seria o setor científico e o setor de trabalho dos astronautas. A proposta, como eu tinha dito, o módulo alfa seria dormitórios mais sala de estudo, módulo gama, sala de treinamento, controle e pesquisa. No módulo alfa, pelo pré-dimensionamento que eu fiz, seriam 13 beliches, no caso ficariam 26 astronautas. Qualquer coisa a gente tiraria a pequena sala de estudo, que seria também, a pequena sala de estudo funcionaria também como um hallzinho, para não se entrar logo no dormitório, mas tudo é conversado. Que seriam 13 beliches de dimensões 1,88 por 1,10, não seria um beliche apertado, justamente para que as pessoas que estivessem dormindo tivessem conforto, inclusive na hora do descanso. Aí seriam 5 beliches no segundo e no terceiro andar e 3 beliches no térreo. Essas 3 beliches no térreo, o térreo tiveram que ser retiradas essas 2 beliches por causa da escada, né? Mas também, como eu falei, pode ser conversado porque cada modelo de escada vai ocupar um espaço próprio, então vai depender de qual escada se acha mais conivente, digamos assim, com o espaço, que mais se adeque ao espaço. Também teriam nesses dormitórios 26 guarda-volumes, que seriam de uso individual, 2 banheiros de 4,15 metros quadrados de área. Esse cálculo eu fiz a partir de que, na arquitetura, quando a gente vai projetar banheiros, a gente considera 1 metro quadrado por peça sanitária. Então, seria uma bacia sanitária, um lavatório e um box para banho, e um espaço também confortável para as pessoas se vestirem e se trocarem. E aí, como eu fiz o módulo, não aparece aqui, ficou no desenho do AutoCAD, como no desenho proposto, ele era uma circunferência, o banheiro. E aí eu coloquei como também uma forma hexagonal. E fazendo os cálculos, ficou 4,15 metros, seria a área mais adequada. E a área de estudo, né, que seria uma área de estudo e um hall de entrada, seriam 15 metros quadrados. Essa área de estudo, eu pensei que se a pessoa tivesse querendo um lugar mais silencioso, porque eu pensei que as salas de pesquisa e treinamento, o módulo científico, talvez tivessem muitas pessoas discutindo ideias. E muitas vezes as pessoas querem só ler em silêncio e estudar. Então, uma sala de estudo onde tivesse numa zona silenciosa seria mais adequada. O módulo beta também, que no térreo seria a cozinha mais o refeitório, mesas para até 10 pessoas. O ideal é que as pessoas façam alimentação em turnos, né? Que não todo mundo não vai se alimentar e deixe toda a estação vazia. No segundo andar seria um espaço para convivência e no terceiro andar seria a academia. No módulo gama, teria a sala de pesquisa no térreo, no segundo andar a sala de treinamento e no terceiro andar a sala de controle. Eu pensei no terceiro andar a sala de controle porque, por ela ser mais alta, ela teria uma visão melhor do que está se passando no exterior, do que ela ficar no térreo. E aqui são alguns das imagens conceito, né, da funcionalidade da infraestrutura, do centro de controle, comunicação, a sala de pesquisa, o dormitório. Eu confesso que nessas fotos, eu sei que elas são meramente ilustrativas, eu acho que elas estão muito amplas para o módulo que nós temos. Eu acho que o módulo que nós temos teria que ser um pouco mais limitado, digamos assim. A cozinha também, a sala de jantar. E assim, eu também achei o conceito, eu sei que, como eu falei, é muito ilustrativo, mas eu achei que esse conceito muito branco pode causar algum tipo de
desconforto nas pessoas psicologicamente falando. Então, por isso que eu apelei muito pela questão da psicologia ambiental. Sim, aqui seria a academia. E é isto. Obrigado, Mariana. Obrigada, professor. E, pessoal, a gente se coloca à disposição aí para comentários aí. A gente coloca à disposição para os comentários, certo? Assim, é lógico que é uma coisa em construção, assim, nenhuma das apresentações a gente vai conseguir ter um negócio fechado, porque, assim, se a gente for observar o trabalho das agências espaciais, é um trabalho de longo tempo, né, que para pensar esses habitats, e ainda é uma coisa preliminar também, assim, do que a gente está imaginando, né? Então, agradeço, Mariana, aí pela contribuição, e se for necessário, a gente volta a apresentar os slides aqui para estar discutindo alguma coisa específica de cada slide. Então, eu queria aproveitar aqui para parabenizar a Mariana. O professor Júlio já faz essa apresentação constantemente, né? Mas parabéns para os dois, né? É muito interessante, assim, ver como o professor Júlio falou, né? É uma coisa que está sendo construída e é muito massa, assim, ver a evolução do que a gente tinha até a missão passada e tá melhorando, né? Isso é muito interessante, assim, tá surgindo um amadurecimento das ideias, dos conceitos que eu e o professor Júlio, a gente começou aí nessas missões virtuais, né? Então, meus parabéns mesmo. E eu queria puxar uma parte importante aí que a Mariana colocou no finalzinho da apresentação dela, em relação a esses espaços brancos, né? Assim, essa questão futurística da coisa que o pessoal tem muito disso, assim, esses conceitos que apresentam para a gente, que tem na internet. Essas imagens, algumas delas, assim, foram de algumas apresentações minhas, e, assim, é importante comentar isso, assim, muito importante que tem que ter a questão do verde na coisa. Na última missão em português que a gente teve uma menina de design que ela trouxe, acho que alguma coisa relacionada à psicologia das cores, alguma coisa do tipo, e disse que o verde é a cor que mais, assim, promove um bem-estar, né, assim, psicológico. Então, isso daí precisa ser apelado, né, essa questão do verde. Então, é muito do que a gente tem desse conceito futurístico da coisa, que os habitats vão ser... Não tem isso, assim, é tipo tentar desprender disso, porque realmente eu acho que vai ficar muito... pode proporcionar algum tipo de desconforto, né, psicológico aí para os astronautas, e isso é muito importante. O professor Júlio até colocou aqui no chat, né, acho que a Mariana não viu, muito boa a questão da rotatividade, né, dos turnos de alimentação, isso é muito importante também. É uma ideia muito boa, até porque precisa estar tendo um monitoramento, né, algum tipo de acompanhamento, mesmo com todo, desculpa, mesmo com todo o suporte tecnológico que vai ter na estação, né, precisa ter ali um acompanhamento, um tipo de supervisão, né. E outra coisa bem legal, assim, que eu queria enfatizar da apresentação do professor Júlio é a questão dos protocolos de relacionamentos, né, assim. Isso é muito interessante, foi também um assunto discutido em uma outra reunião, em uma outra missão, foi a missão em português. É bom que está tendo uma continuidade, né? Isso é bem legal. Mas, assim, tipo, a questão de conflitos, né? Assim, é muito provável que exista algum tipo de conflito, alguma coisa assim, algum membro da equipe que se bateu com algum outro, e quando eu digo se bater é só de algum desentendimento, né? Mas, assim, gerar algum desentendimento entre os membros, né, e acabar isso, assim, afetando toda a equipe, né, porque às vezes é uma pessoa-chave ali em determinado aspecto, em determinada funcionalidade, e acaba perdendo um suporte muito grande, né? Então, assim, destaque essa questão dos protocolos, assim, para servir para essas coisas também, e muito, muito massa, assim, adorei a apresentação, ambas as apresentações, parabéns, professor Júlio e Mariana, né, mais uma vez, valeu.
Bom dia, estão me Bom, ouvindo? podem comentar aí, tá? Estão me ouvindo? Eu queria primeiramente parabenizar tanto o professor Júlio quanto o Davi ou Davi não, a Mariana, pela apresentação. Realmente achei pontos foram abordados pontos bastante importantes, e eu queria enfatizar aqui a questão que a Mariana falou sobre a psicologia ambiental arquitetônica. Eu realmente achei uma coisa muito interessante, porque como se trata de um ambiente onde é consideravelmente novo, não existem as coisas, uma coisa muito experimental, é muito importante que todas as variáveis possíveis para que haja um bem-estar psicológico sejam utilizadas de forma favorável. É, tudo que puder ser feito para causar um bem-estar psicológico para as pessoas que estiverem nessa situação, que provavelmente vai ocasionar bastante estresse, sentimentos novos, é válido ser utilizado. Sobre a apresentação do professor Júlio, eu queria pontuar justamente a questão que o Davi falou sobre as questões de convivência. Inclusive, né, me foi apresentado na última conversa que eu tive com o Davi, a questão dos espaços de convivência, os momentos de convivência na missão. E é realmente uma coisa que muda totalmente o rumo das coisas, sabe? A partir do momento que você tem um momento de interação, todas as atividades acabam fluindo de forma melhor, inclusive o trabalho. Basicamente isso. Parabéns pela apresentação, galera. Ok, pessoal, bom dia mais uma vez com todos. Parabenizo aí a organização e a apresentação, não é? E a intervenção Obrigado, de Sara. todas. Aproveito, professor Júlio, Davi, Mariana, não é? O estresse aí causado pela convivência, é claro que essa moçada vai. Qual a expectativa de retorno? É só, como disse, para espalhar mais a conversa, não é? Porque é um relato de caso, não é? Já por passar em vários, como geólogo, em várias situações de acampamento, eu estive lá no deserto do Chile, né? Tinha regime de permanência de 8x8, né? E o estresse é inegável, né? Inevitável, né? E nessas missões também, né, tem um passaporte de ida, com a expectativa de volta, porque sempre se está, por melhor que se esteja interagindo, né, nas plataformas, é dessa natureza, né, e um ambiente maravilhoso, razoavelmente, digamos, né, já é modificado, não resta dúvida, né, e um ambiente de Marte desse nosso pensado é uma condição muito mais inóspita, né? Então, qual a expectativa de permanência? 1 mês, 2 meses, né? Ter aquela expectativa de volta para, por melhor que seja planejado o ambiente, né? É um estresse inevitável, né? Se não tiver aí a expectativa, pelo menos, do passaporte de volta, né? E já aproveitando, professor Júlio, que e todos, não é, que temos que cuidar do saneamento, já vi ali o desafio da água, não é? Tudo tem que ser pensado nesse espaço, não é? Estão procurando ali reciclar o objeto, né? Mas a vida tem um lapso de existência aqui e lá também, não é? Então, em caso de acontecer, algo fatal, não é, por algum membro da equipe, não é? Como que seria, o retorno ou esta acomodação ou a reciclagem, não é? Do insucesso de vida de alguns seria feito lá no próprio ambiente, já junto aí com o cuidado do saneamento. É uma reflexão que eu estou lançando aqui para o conjunto do grupo. Isso, Davi, comentei aí, Davi, que a gente já... É interessante, viu, vocês, assim, que a gente já teve falando. Obrigado a vocês. Muito bom. Assim, é muito interessante isso aí que o senhor colocou, professor José.
Assim, é uma coisa, isso, a expectativa de retorno, né? Essa questão aí é uma coisa que eu acredito que o professor Júlio, inclusive, vai fazer esse questionamento aí. A gente tinha comentado para fazer esse questionamento com a equipe toda, né? Certo. Mas só para adiantar um pouco, assim, é uma coisa bastante relevante a ser pensada, né? Eu, particularmente, assim, eu considero que a questão do retorno e vai envolver muita motivação, certo? Porque, assim, do que a gente já sabe, assim, pelo menos do que eu venho pesquisando, a gente não pode ter uma expectativa tão rápida de retorno, principalmente daqueles que vão primeiro, né? Então, assim, vai ter combustível para ir. E a SpaceX, o Elon Musk, ele fez uma logística aí para conseguir chegar, né? A questão, tem uma imagenzinha no site que ele mostra, assim, que a Starship ia ficar circulando a Terra e cada volta que ela dava ia ter um recarregamento de combustível aí para juntar todo o combustível necessário para mandar para Marte, né? Então, assim, essa questão do combustível é muito necessário. E um termo que eles usam bastante é a questão do in situ resource utilization. Então, a utilização de recursos in situ. Então, é com esses recursos que vai proporcionar a utilização desses recursos, ou a forma que está utilizando, a forma que vai extrair alguns materiais, algumas coisas desses recursos lá de Marte, é o que vai proporcionar, assim, desenvolver um combustível para estar fazendo uma viagem de retorno, coisa do tipo. Então, isso é muito importante. Então, assim, eu acredito que essa questão do retorno tem sim que ter essa perspectiva, né? Entrando um pouco no questionamento que o professor Júlio vai botar, assim, será que vão ser duas coisas, assim, você iria se fosse uma viagem sem volta, você iria, tipo, sabendo que iria voltar com 1, 2 anos, né? Então, assim, para os astronautas, essa questão tem que ser muito motivacional, eu acredito, né? Porque, assim, a partir do momento que eles se motivam a estar utilizando os recursos, assim, vai ser tudo, assim, tipo, se não utilizar o recurso, se não encontrar soluções, não volta. Talvez exista essa possibilidade. Mas se eles forem criativos, estiverem motivados a estar ali pesquisando, a estar indo atrás do recurso e estar buscando alguma forma de desenvolver esses combustíveis, alguma forma para voltar, para permitir que eles voltem, então isso vai ter ambas as partes, né? Vai ter a parte da motivação e o psicológico envolvido, né? Então isso é muito relevante, assim. Eu gosto de comentar assim, eu iria em ambos os casos, né? Eu comentei na última missão, eu iria em ambos os casos, mas eu só iria quando já tivesse as coisas lá tudo instalado, né? Não quero ir para montar o habitat, não. Eu quero ir quando tiver, só para aperfeiçoar, né? Mas é bem relevante isso, essa questão, assim, de ter essa perspectiva, né? Para realmente a pessoa vai sem nenhuma visão, assim, o professor Júlio até coloca, né, nesse questionamento, assim, ele comenta de, tipo, você vai, tipo, vou simplesmente deixar minha família aqui e nunca mais vou ver eles, isso daí também afeta bastante, né? É um desafio fantástico. Eu comento isso porque uma das coisas nos planejamentos, porque implantar novos projetos em qualquer local, mesmo aqui em regiões ínvias, né, sem infraestrutura, né, mesmo o próprio deserto, né, parece uma coisa do outro mundo, né, mas o deserto é um desafio danado e tem as minas, né, e outros empreendimentos, até a civilização de 100 pessoas que falei para vocês na nossa reunião de domingo, não é? Então são situações. E focando na história do estresse relacionado ao tempo de permanência, não é? Ora, 8 dias da insatisfação, 15 dias da insatisfação, 22 da insatisfação, né? Eu já estive em missão que tinha temporada de 90 dias, era uma coisa assim, era fora do pensar, né? Aí depois, um certo regime que era 90 passou para 66, foi uma conquista fantástica, né? Ser 66, né? O administrador, vocês não querem imaginar a cobrança, né? A liderança que vocês estavam falando, né? Com grande certeza, né? Quando ele prometeu 66, que era 90, 66, esses 66 não apareceram, pessoal, para conter esse grupo não foi uma coisa fácil, né? A solução foi depois da promessa, uns 3 meses em seguida, né? Esse regime de 66 foi implantado e não tinha conversa, né? E aí sempre se procura melhora, né? Aí de 66 passou para 45 e continuava, não é, insatisfação. E depois
visitando outras e outras, né? Aí disse, não, a plataforma de embarque aqui é uma maravilha, quem tinha 45, que o colega embarcava 22, né? Poxa, de 45 para 22 é uma conquista, né? Aí depois, quando nós visitamos, antes de implantar, e vimos um regime de 8 dias, que é ali em Antofagasta, né? Na região lá do deserto do Chile. 8 dias, era tipo estabulado, né? O estresse, por melhor que seja o ambiente, não é? Vai acontecer, não é? Então, é por isso que eu levantei essa possibilidade, né? E que tal combinar, mesmo que ou sem volta, ou então otimizar assim, uma escala na Lua, né? Fazer o tripé Terra, Lua, Marte, né? Otimizando esse tripé aí de uma possível escala na Lua, né? Mais uma parte, né, motivadora também, né? Mas é isso, são duas abordagens, né? Com certeza, ir para lá para desenvolver uma nova civilização, tá certo? Então sair com essa cabeça pronta, preparada, que é para ser para isso, né? E entendo a expectativa do retorno, podem preparar que é um desafio, né? Dá um verdadeiro pesadelo, a gente ouve, né? Sonha com o helicóptero chegando para desembarcar, não é brincadeira não. Obrigado aí, excelente aí, temas maravilhosos, né? O pensamento e a interação, e como o Davi comentou, espaço curto, mas o professor Davi Júlio puxou, a Mariana com muita propriedade, né? Buscou modos e meios e em 2 dias, né, viabilizou essa apresentação desse porte. Parabéns para todos, é fantástico, né, a temática como está sendo desenvolvida. Obrigado, professor. Mais comentários, pessoal? Eu queria comentar isso que o professor falou no final. Fiquei muito surpresa, gente, com esse trabalho. Em tão pouco tempo vocês terem desenvolvido isso. Então, parabéns de verdade. Ficou muito bom. Eu acho que uma reflexão necessária que tem que ser feita, não necessariamente em relação à central principal, né, ao nosso acampamento em Marte, mas uma discussão que teria que ser feita aqui mesmo, acho que no âmbito aí de direito espacial, quem é que vai acessar, né, Marte? Quem é que vai ser? Quem é essa galera que vai para lá, né? Será que a gente vai realmente ter a oportunidade de vivenciar algo assim? Ou será que isso vai ser extremamente restrito ao clubinho do Elon Musk? Entende? Será que vai ser os bilionários fugindo do aquecimento global? Ou será que vai ter participação? É uma coisa que eu fico até me questionando, sabe, Letícia? Assim, puxando só rapidão. Tipo, eu fico fazendo um comparativo à questão das caravelas, né? Quando chegaram aqui, que mandaram em Portugal só os bandidos, os caras que não queriam nada para vir explorar, né? Não manda esses caras mesmo, só tem esses caras mesmo, manda esses caras, né? Então, assim, realmente é um questionamento muito interessante aí que você colocou, né? Essa parte do direito espacial realmente é muito importante, muito necessário. E polêmico, né? Eu só aproveito aí, Davi, é excelente essa sua colocação pelo seguinte: na história da humanidade, a grande conquista foi atravessar o Atlântico, né, lá da Europa para cá, né? Poxa, será que a humanidade vai parar só nisso, né? O outro salto seria daqui para outro planeta, tá certo? Não resta dúvida. Muito oportuna a colocação e eu sempre faço essa questão, né? Claro que foi um desafio, né, atravessar o Atlântico naquelas condições tecnológicas, né? Mas hoje parece tão corriqueiro, não é verdade? Né? E nós vamos para só isso. Por outro lado, você falou nos endinheirados, ora, pois, se tiver bom para os endinheirados, meu amigo, vai ser fila para entrar aí nesta veículo transportador, né? Que se o endinheirado quiser ir para lá fugir do desafio. Mas já vem minha questão inicial, é que lá é um planeta rochoso, teve água. Se teve água, o que destruiu aquilo, tá certo? Se foi um meteorito, é um atenuante que não resolve, que também já dizimou também né, a história dos dinossauros está muito bem comentada, né? Que são catástrofes, não resta dúvida, é uma situação. Por outro lado, será que os recursos da natureza foram utilizados numa escala tão desproporcional que levaram à exaustão? É um análogo para nós nos pensarmos e cada vez mais nos focarmos na sustentabilidade do uso, né? Essa que é a grande verdade. Davi, eu tenho comentários para fazer sobre o que você falou e sobre o que o professor José falou. Comentando sobre a questão das salas futuristas, né, que você falou que pegou esse design e que uma aluna de design viu que o verde
para a psicologia da cor realmente é muito necessária. É muito interessante porque é muito interessante como o futuro imita o passado. Quando a gente chega no movimento modernista, na arquitetura, tem muito isso de não ter beleza, porque beleza é futilidade, e aí começam coisas racionais, funcionais. Só que a história da arquitetura no planeta Terra mostrou que a arquitetura racionalista foi toda derrubada, porque as pessoas não conseguiam ocupar esses lugares. Não conseguiam ocupar lugares que eram feitos apenas para serem usados e não contemplados. Então, eu acho que isso é uma coisa... Na Europa tiveram demolições em massa, porque mexia muito com a cabeça das pessoas. E isso traz um link com o que o professor José falou, que em missões aqui na Terra, muitas pessoas têm muitos problemas. Meu pai, ele é militar, ele já morou 4 meses no Atol das Rocas e 4 meses na Ilha da Trindade. E mesmo assim, ele foi porque ele quis, porque ele gosta muito de natureza, e ele disse que foi a melhor experiência da vida dele, que ele queria muito voltar lá. Mas eu já soube de pessoas que cometeram suicídio nesses lugares, porque não aguentavam ficar isolados da humanidade, no meio de uma ilha, no meio do oceano, mesmo sendo no seu planeta, mesmo sendo na natureza. E é cientificamente comprovado que o ser humano, em ambientes onde tem um verde, ele libera hormônios de alegria. Então, mesmo assim, essas pessoas cometeram suicídio. Essas pessoas não aguentaram ficar lá. E é muito difícil alguém querer ir para lá. Meu pai foi porque ele gosta de natureza. Mas a maioria das pessoas não. Mesmo com o salário sendo 2 vezes maior. Mesmo você tendo mais férias. Mesmo você tendo mais direitos. Então, realmente, quando você pensa, por exemplo, nas empresas do Vale do Silício, como a Google, a Apple e tantas outras, você vê que são empresas que as pessoas olham as fotos e falam, poxa, eu queria morar aqui. Só que aquilo não é por acaso. Quanto mais uma empresa provoca sensações positivas em você, mais ela quer que você produza e mais tempo ela quer que você passe lá. Então, o fato de você estar num lugar que tenha um tobogã, tenha cor, tenha MM, tenha isso e tenha aquilo, é justamente para você querer ficar lá o tempo inteiro produzindo para eles. Então, isso já é comprovado psicologicamente e já é aplicado em muitos lugares do mundo, né? Então, a gente pensar que porque a gente vai para Marte, a gente vai fazer um ambiente todo branco, sem muita inspiração arquitetônica, vai causar vários problemas, porque a gente não está no nosso planeta, o nosso organismo está se adaptando, a gente vai ter pessoas que muitas vezes a gente não vai gostar, vão ter esses problemas de convivência, né? Pensar também essa experiência da quarentena. Muitas pessoas ficaram com o psicológico muito abalado na quarentena, né? Por causa do coronavírus. Então, pegar todas essas experiências que nós tivemos no planeta Terra em termos psicológicos, estudar para que a experiência lá em Marte seja a melhor possível, né? Seja a menos desgastante possível. E é isso. Excelente, Mariana. Eu acredito o seguinte, que deve ter muita gente inspirada em realizar essa viagem, né? Não é uma coisa, não vai ser uma coisa obrigatória. Eu acho que tem fila de pessoas que vai ter uma fila de pessoas interessadas em estar realizando essa atividade aí, entendeu? Então, talvez assim, quem vai a princípio está motivado, né? Pode ser que mude depois ao longo do tempo, né? Do tempo que a pessoa vai estar lá nessas condições. Mas, a princípio, quem está indo, acredito que deve ter uma motivação muito grande. Pessoal, mais comentários, assim? A gente também pode continuar lá no grupo, né? E não sei se tem mais algum comentário, assim, sobre a apresentação. Ok.